Depois do susto do tiro, agora o Trump também passou um susto com um avião. Pois é, a situação ficou um pouco tenebrosa para o ex-presidente da República e futuro presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. O fato é que o avião que ele estava deu um problema. E aí, meu amigo, foi tenso para o Trump. A gente vai falar disso e muitas outras pautas. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. É muito importante para a gente. Bora começar? Bora lá? É o seguinte, Donald Trump passou um susto daquele tamanho. Avião de Donald Trump é desviado de rota por problemas mecânicos. O avião de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi desviado de sua rota original devido a um problema mecânico. O candidato à presidência voava para um comício que seria realizado na noite de sexta-feira, em Bozeman, Montana, quando a aeronave foi conduzida a Billings, no mesmo estado. Isso acendeu uma luz vermelha nos apoiadores do Donald Trump. Afinal, se tem a possibilidade de alguém dar um tiro, e ver a segurança, vamos dizer assim, a inteligência dos Estados Unidos sendo tão omissa, sendo tão capenga, o que impede de um avião cair? A gente já viu vários casos, de políticos que acabaram ali, tiveram a chance de concorrer, principalmente quando está muito bem colocado, encerrada por causa de queda de avião. Você consegue me citar algum exemplo aí? Coloca no comentário que eu sei que você conhece algum que aconteceu bem aqui no Brasil. Pois é. Então, muita gente ficou com medo. Foi feita uma varredura no avião do Donald Trump para constatar se havia alguma sabotagem ou não, mas foi constatado que realmente era problema mecânico. Mas uma coisa é certa, que o Donald Trump fica com medo qualquer situação daqui para frente, meu amigo, não tenha dúvidas disso, Vamos falar do governo Lula agora um pouquinho? Pois é. Não sei se você sabe, o governo Lula gosta de dinheiro e ganha muito dinheiro e tira muito dinheiro do brasileiro. Pois é. Agora, produzir e conquistar dinheiro, não. Ele ganha e tira do brasileiro. Dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é para sustentar a justificativa que eu vou trazer para vocês. A arrecadação federal bate novo recorde e chega a 190,6 bilhões. Isso aqui foi o primeiro trimestre. Essa matéria foi publicada no dia 23 de abril de 2024. Não sei se você entendeu, mas quando eu digo que a arrecadação federal bateu recorde, quer dizer que entrou muito dinheiro. Dinheiro de onde? De impostos. Quem que é o bocó que paga isso? Eu e você. Então, matéria do antagonista, Lula tirou mais dinheiro do brasileiro que qualquer outro presidente da história. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação de tributos alcançou 190 bilhões de reais em março e marcou o patamar mais alto das últimas 3 décadas. Dos últimos 30 anos, onde iniciou a série histórica de contagem, quer dizer que o Lula foi o cara que mais sangrou o cidadão brasileiro com impostos. E vem cá, eu sou um liberal. Eu tenho uma visão de que imposto é roubo, sim. Então, quando fala que o Lula, e o tema da matéria, o título é esse, Lula tirou mais dinheiro do brasileiro que qualquer outro, a primeira coisa você pensa é mensalão, petrolão, não. É com imposto mesmo, Mas por que eu cheguei até aqui com vocês? Por causa disso aqui, cortes e mais cortes e mais cortes. Como pode, como você me justifica, o governo está com recorde de arrecadação, sangrando o brasileiro com impostos como se não houvesse amanhã e tendo que cortar tantas verbas, mas nos pontos sensíveis da sociedade. Cortes do governo, programas sociais e obras são os mais afetados de todos. Os programas sociais e as obras são os principais alvos dos cortes de despesa do governo federal. Nessa quinta-feira, a gestão do PT detalhou a maior parte do congelamento de 15 bilhões nos gastos, conforme havia sido anunciado no mês passado, para atender o arcabouço fiscal e outras normas de controle das contas públicas. O governo bloqueou 1,7 bilhão do programa Farmácia Popular e 580 milhões do Auxílio Gás, 2 programas importantes da gestão do petista.
A decisão foi tomada recentemente como parte do congelamento de despesas. Vem cá. Ele tirou dinheiro do Farmácia Popular. Ele tirou dinheiro de remédio para gente pobre. Ele tirou remédio do auxílio gás. Ele cobrou 190 bilhões em impostos só no trimestre. E teve que cortar e corta e não tem dinheiro para dar remédio para você? Pois é. O Flávio Bolsonaro fez uma publicação aqui, né? Não vou colocar a música por questão de direitos autorais, é aquela música Volta Bolsonaro e vai, mas colocou, o governo bloqueia 1,7 bilhão do Farmácia Popular e 580 milhões do auxílio gás. E aí o Flávio Bolsonaro escreveu o seguinte: enquanto mantém regalias e manda os amigos e companheiros para curtir as Olimpíadas, Lula tira de quem é mais vulnerável e de quem mais precisa de suporte. Esse é o governo de uma crueldade com o pobre. Mas não é o governo do mais pobre? Não é o pai dos pobres? Pois é. Eu disse um monte de vezes para vocês já. O melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. O Lula, cá entre nós, ele gosta de pobre. Afinal, é o pobre que mantém ele no poder. Ele gosta tanto, que ele faz questão de deixar você o mais pobre possível. Por isso que ele gosta tanto de pobre. Essa é a realidade dos fatos. E vamos falar de campanha, né? Lá em São Paulo. Tá dando o que falar, ainda tá dando repercussão até agora o debate ali com o Pablo Marçal. Vamos lá. Saiu uma matéria hoje do Datafolha. O Nunes daria um toco no Boulos fácil. O Boulos é o que tem a maior rejeição. Então o Nunes ganharia de 49% e Boulos 36% em eventual segundo turno. Então, se houvesse um segundo turno, o Ricardo Nunes ganhava fácil do Boulos. Para ser sincero com vocês, em qualquer cenário, qualquer candidato ganharia do Boulos, tá? Você pode lançar o Pablo Marçal, você pode lançar o Nunes chegando no segundo turno, o Boulos já era, tá? Já era. Mas a questão é, quem tem mais força? Se um eventual segundo turno da corrida da Prefeitura de São Paulo entre Ricardo Nunes e Boulos ocorresse hoje, o atual prefeito ganharia do deputado federal com 13 pontos de vantagem. Aponta a última pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. E cá entre nós, pessoal, 13 pontos não é brincadeira, não. Só que surgiu um player novo. É, o Marçal, e você sabe disso. A Carla Bilinski, esposa do Paulo Bilinski, deputado do qual eu gosto muito, diga-se de passagem, e inclusive do perfil da Carla também, que sempre posta coisa muito interessante, ela fez uma defesa aqui do Ricardo Nunes. Afinal, a linha política do bolsonarismo está com o Ricardo Nunes, ou seja, eu estou falando aqui não do eleitor, mas eu estou falando dos candidatos, ou seja, o próprio Bolsonaro falou, ó, quem pedir voto para o Pablo Marçal, em 2026 vai pedir para ele, porque eu não vou dar, não adianta vir pedir voto para mim. Então, ela fez uma publicação que eu achei super interessante em trazer para vocês. E eu queria o ponto de vista de vocês sobre o que ela falou aqui sobre o debate de ontem. Candidatos à Prefeitura de São Paulo foi o seguinte: quem está no poder tenta demonstrar os resultados que já foram alcançados até agora, que é o caso do prefeito Ricardo Nunes, que demonstrou vários dados do governo até então, e os candidatos que estão no confronto tentam atacar a figura pública e também pessoal, que foi uma característica desse debate, os ataques à pessoa física, para tentar fazer com que ele não se reeleja. O que deu, na minha opinião, o que deu para perceber é que a Tabata ficou absolutamente apagada ali pelos outros, ela estava no combate direto ao Ricardo Nunes, mas falou pouco. O Datena parece que caiu de paraquedas, ele não tem dado, ele não tem conhecimento nenhum do funcionamento da cidade. Eu acho que ele estava ali como um apresentador de TV e não como um político que está almejando um cargo da importância que é a Prefeitura de São Paulo. Boulos, na minha opinião, estava tentando disfarçar a sua ideologia. A gente sabe que ele é comunista, a gente sabe que ele defende a invasão de propriedade privada. Ele foi atacado diversas vezes pelo Pablo Marçal e pelo Ricardo Nunes, inclusive em relação à sua associação a grupos terroristas, à ditadura, e ele se absteve de combater essas acusações.
E o prefeito Ricardo Nunes, ele basicamente mostrou os resultados até então da prefeitura, a quantidade de obras, a quantidade de construção de UBSs, de UPAs, e tentou rebater as acusações a nível pessoal com o resultado do governo até então. Pablo Marçal é um cavaleiro solitário ali, tentou fazer com que as pessoas enxergassem esse viés ideológico que tem a esquerda e no sentido de atacar Boulos frontalmente, fazendo acusações sérias a respeito de uso de drogas e associação ao terrorismo, por exemplo, e tentou atacar o Ricardo Nunes dizendo que ele não tem o perfil empreendedor que a cidade precisa. Agora, a corrida à Prefeitura São Paulo está lançada e eu quero que vocês escrevam aqui qual é o seu candidato que vocês acham que vai ganhar essa eleição. Pois é, análise muito bem feita, diga-se de passagem, da Carla Bilinski, só que tem alguns pontos que a gente precisa discutir. Cara, vocês me desculpem, eu sei que grande parte do meu público aqui é fechado com Bolsonaro, é 100% Bolsonaro, mas eu não consigo entender como o Bolsonaro ainda está fechado com o Nunes. Vocês me desculpam. Falar que o Nunes demonstrou aquilo que ele fez, sabe, ele mostrou um mundo utópico de São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe dos problemas que São Paulo vem enfrentando. E sabe, ele tem um apoio do Tarcísio, mas ele tem que ter vontade de fazer. Não basta o apoio do Tarcísio. Quando eu olho os comentários, todos os comentários que foram postados no perfil da Carla quando ela perguntou, vem aqui. Ia votar no Ricardo Nunes, mas depois do debate, vou no Pablo Marçal. Faz o M, Pablo Marçal, prefeito de São Paulo. Pablo Marçal, o PL errou muito em ter colocado o Ricardo Nunes. Tiraram o Salles, que esse sim teria condições. Faz o M, junto com o Tarcísio, por São Paulo. Sou de direita, bolsonarista, mas meu voto é pro Marçal. Sou bolsonarista até a alma, mas se morasse em São Paulo, sem dúvida, meu voto era Pablo Marçal. O que é o meu ponto de vista? O Bolsonaro assumiu um compromisso que ele não queria, um compromisso que o partido exigiu o Bolsonaro de fazer. Sinal que o Bolsonaro hoje já não tem a autonomia que ele tinha antes. Isso é fato. Ele já não tem autonomia, ele depende do partido, ele precisa do partido e o partido vai impor regras. Uma das regras é que ele apoiasse o Nunes. Se o Bolsonaro, escuta o que eu estou te falando, se o Bolsonaro e o Tarcísio abrissem a boca uma única vez e falasse é Marçal, meu amigo, ninguém segurava esses dois. O Marçal deu sangue para tentar eleger o Bolsonaro em 2022. Isso não é novidade para ninguém. Fez críticas enquanto ele era o candidato. Depois, vestiu a camisa do Bolsonaro e foi para cima. Hoje, ele é um outsider sozinho, solitário, com exceção de muitos bolsonaristas que estão abandonando o próprio discurso do Nunes e do Bolsonaro e indo para apoiar o Pablo Marçal. Então, sinceramente, eu não consigo entender, não consigo compreender como o Bolsonaro ainda está apoiando o Ricardo Nunes. É mais do mesmo, tá? É o Dória. O Bolsonaro hoje apoia de novo um Dória. Ou você esqueceu do Bolsodória, ou você esqueceu do Frota, ou você esqueceu da Hasselmann. Eu te pergunto, onde o Ricardo Nunes estava em 2022 quando o Bolsonaro precisou? E te pergunto de novo, onde o Ricardo Nunes vai estar em 2026 quando o Bolsonaro precisar? Aí, a resposta é com você. Mas enfim, o sistema é bruto, é pancada, ele não dá trégua. Marçal enfrenta a racha no PRTB e a ala do partido tenta barrar a candidatura na justiça. Você acha mesmo, cara, responde pra mim, você acha mesmo, você pensa mesmo que eles não vão ganhar essa? Que o Marçal não vai, cair fora com a decisão judicial? Você acha mesmo que o sistema vai permitir que o Pablo Marçal tome conta da cidade mais produtiva do Brasil? Então, é o próprio partido quem está querendo implodir o Pablo Marçal. Eu já venho falando, eu apostaria no Pablo Marçal. Eu quero ver o novo, eu quero ver o diferente. Ou você acredita que o Nunes é diferente? Não, não é. Não é. Então,
Eu ainda torço para que eu esteja errado e que o Pablo Marçal não seja retirado, até porque é antidemocrático. Você impedir as pessoas de concorrerem, o que já aconteceu, não foi só uma vez, você impedir que as pessoas debatam, que as pessoas concorram, já é antidemocrático por si só. Mas é o que eu acho que vai acontecer. Mas na sua opinião, depois desse debate, o Pablo Marçal ganhou força ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. Fechou? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial. Hora do almoço, eu venho aqui nesse domingão comer aqui na sua casa, né? Põe água no feijão que eu vou voltar aqui, tá bom? Abraço, fica com Deus. Espero que seu domingo seja abençoado.